olá, tudo bem com você? Estamos aqui para falar um pouco sobre figuras de linguagem, especificadamente sobre conotação e denotação. Nós precisamos esclarecer alguns pontos interessantes. Primeiro, a linguagem ela é uma forma de interação, né? É um instrumento de que nós interagimos um com o outro. Mas para essa interação acontecer, a gente precisa entender, compreender o que está sendo transmitido. Por exemplo, se eu chegasse agora e falar para você assim, só pepino, o que você entenderia? Acho que ficaria meio sem entendimento, porque poderia ter amplo sentido. A gente poderia entender, no contexto da nossa linguagem, pepino pode ser um fruto da casca verde, mas pode também ser bronca, problemas, né? Digamos que a minha mãe venha da feira, e aí eu pergunto assim, mãe, o que você trouxe da feira? E ela dissesse só pepino, eu tenho certeza que você compreenderia que ela trouxe o fruto de casca verde, aquele que a gente coloca na salada, que a gente come. Mas se eu, de repente, perguntasse do professor, né? Como foi a classe hoje, professor? E ele dissesse assim, hoje foi só pepino. Provavelmente a gente entenderia que esse só pepino do professor seria problemas, dificuldades, né? E assim como outros contextos. Por exemplo, se eu dissesse assim, como foi a escola hoje? Perguntasse para o professor e ele dissesse assim, hoje a escola pegou fogo. Aí eu tenho certeza que você poderia entender que a escola realmente pegou fogo, literalmente, ou que a escola teve muitos problemas, os alunos estavam muito peralta, os alunos estavam com muito elevado, né? Então você vai compreender dessa maneira. E aí a gente precisa entender o que é o conotativo e o que é o sentido denotativo. O denotativo, uma dica especial, é que quando você fala, tem um sentido real, o sentido literário, aquele sentido do dicionário. Mas nós temos também o conotativo, que é aquela expressão no sentido figurado. Quando você usa uma palavra real para aplicar uma coisa que tem um entendimento, uma compreensão ampla, né? Quando eu falo, por exemplo, João andava de cabeça baixa, você pode compreender que o João realmente andava de cabeça baixa, para baixo, ou que ele estava triste, né? Então vai depender muito do contexto. E se for sentido literal, então é denotativo. Se for sentido figurado, é conotativo. A exemplo disso, nós temos o denotativo, a gente usa em redação, dissertação, artigos, trabalhos acadêmicos. Já o conotativo, esse sentido conotativo, a gente vai usar em poemas, uma linguagem mais literária, né? Ali, acho que anúncios publicitários. Então é mais ou menos isso. Espero ter esclarecido que nós não venhamos mais cometer esse erro e possamos compreender a nossa linguagem através do que foi esclarecido. Obrigado. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Aldair Júnior e hoje nós vamos trabalhar com as duas figuras de linguagem, que é a metáfora e a metonímia. Bom, para quem não conhece, a metáfora ela é uma figura de linguagem, mas particularmente uma figura de palavras, porque ela apresenta palavra ou expressão com sentido figurado. E assim nós podemos definir a metáfora como sendo uma espécie de comparação, porém uma comparação implícita, né? Pois ela não exige conjunção ou locução conjuntiva comparativa. E a metáfora ela pode ser pura ou impura, né? O que vai diferenciar uma da outra é a presença ou não na frase de todos os termos de comparação. Vejamos o exemplo. João é um palhaço. Olha só o intuito dessa mensagem, o intuito dessa metáfora. É dizer que João é divertido, João é alegre, né? João é brincalhão, assim como um palhaço. Mais outro exemplo. Aquele rapaz é um gato. Olha só a metáfora, o intuito da metáfora é dizer que aquele rapaz é bonito, aquele rapaz é elegante, mas não literalmente como se ele fosse um gato. Pois nós sabemos que os gatos, eles são bonitos, eles são charmosos, eles são elegantes, certo? Mais outro exemplo. O seu pai é uma fera. Quando uma pessoa é considerada uma fera em uma metáfora, isso quer dizer que aquela pessoa é difícil, aquela pessoa é difícil, ela é chata, ela é difícil de viver, é difícil de domar, certo? E é isso, a metáfora, ela é isso, ela não é um bicho de 7 cabeças. Ela é apenas, né,
ela é aquela onde que tem palavras com sentido figurados. E já a metonímia, ela é uma figura de linguagem utilizada para substituir um termo por outro, ou seja, emprestando o seu sentido. Por isso, a substituição normalmente ela é feita entre termos que compartilham características e que estão relacionados de alguma forma um com o outro, né? De modo que o sentido entre eles fique claro. E elas ocorrem também na linguagem visual e principalmente com placas e sinalizações. Vejamos o exemplo. Aquela nuvem pesada está deixando os navegantes preocupados. Olha só, nesse exemplo, nuvem pesada, ela faz uma referência à tempestade que está se aproximando e que está deixando os navegantes preocupados, que pode trazer prejudicações, certo? Mais outro exemplo. Esse prato está gostoso demais. Olha só, o uso do termo prato, ela é uma referência à comida que foi servida e não necessariamente ao prato que está ali na mesa. Então é isso. A metonímia, ela é a figura de linguagem, né, utilizada para substituir um termo por outro, mas que ela empresta o sentido. E é isso. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Edneuma e hoje eu vou falar sobre dois tipos de figuras de linguagem, o eufemismo e o pleonasmo. O eufemismo é uma figura de linguagem que consiste em amenizar um pensamento chocante ou desagradável. Quando eu digo assim, a mãe de Pedrinho partiu dessa para melhor, logo eu quis dizer que a mãe de Pedrinho morreu, faleceu. Outro exemplo, as pessoas da terceira idade sofrem com a estrutura das grandes cidades. Quem são essas pessoas da terceira idade? São as pessoas mais velhas, os idosos. 2. Pleonasmo. O pleonasmo é uma figura de linguagem que consiste na repetição de uma ideia. Sua finalidade é enfatizar uma mensagem. Temos como exemplo o pleonasmo vicioso, que é subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, hemorragia de sangue, bater palma com as mãos. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Boa noite, pessoal. A aula de hoje é sobre figuras de linguagem. Primeiro vamos entender o que é a figura de linguagem. Figura de linguagem são recursos expressivos empregados para criar efeito no discurso, ampliando a ideia que se pretende passar e que não será possível com o uso restrito e literal. Vejamos que na figura de linguagem nós não utilizamos o sentido literal da palavra. É sempre empregada com efeito para dar efeito no discurso. Então vamos aqui à primeira figura de linguagem. A primeira figura de linguagem que eu tenho aqui é a hipérbole. O que é hipérbole, pessoal? Hipérbole é a figura de pensamento que se caracteriza pelo exagero proposital de uma declaração. Ou seja, aqui na frase, no discurso, nós vamos ter alguma palavra que se destaca, que dá um exagero proposital. Vamos aqui a um exemplo. João está no terminal 3 há 4 horas esperando o ônibus. Ou seja, aqui na oração, nós temos aqui, há 4 horas, que dá um destaque, um exagero proposital. João está no terminal 3 há 4 horas esperando o ônibus. Ou seja, esse exemplo aqui é um exemplo de hipérbole, que se caracteriza pelo exagero proposital. Vamos aqui mais um exemplo de hipérbole. Eu vou morrer de rir. Olha aqui, o morrer aqui no sentido de que você vai morrer de rir. Eu acho que dificilmente ninguém morre de rir. Então, esse é um exemplo também de hipérbole, o exagero proposital na frase aqui, eu vou morrer de rir. Vamos mais uma figura de linguagem.
que a figura de linguagem aqui é prosopopeia. Prosopopeia é a figura de linguagem que atribui características humanas a seres inanimados. Ou seja, aqui nós vamos atribuir características a seres inanimados. Vamos aqui ao exemplo. O sol está mais triste. Veja aqui, ó. Veja aqui que triste é um atributo dos seres humanos, né? E aqui, ó, o sol está mais triste. Eu estou atribuindo aqui a tristeza ao sol. Então, isso aqui é considerado uma prosopopeia. Vamos mais um exemplo de prosopopeia. As flores estão dançando no vento. Olha aí o dançar, ó. Dançar também é uma característica dos seres humanos. Então, aqui ela está sendo atribuída às flores. As flores estão dançando, ou seja, seres inanimados. Essa daqui é a aula sobre figura. Olá pessoal, aqui é o Vantui Costa. O assunto que nós iremos estudar é sobre figura de linguagem. O que é figura de linguagem? Figura de linguagem é um recurso para criar efeito, ampliar as ideias que se pretende passar. Só não será possível passar se não tiver restrição literal das palavras. É uma das figuras de linguagem que ensinarei logo na sequência. Uma das figuras de linguagem que nós iremos aprender mais detalhado é sobre o paradoxo e a antítese. Então, o que é paradoxo? Na etimologia, vem falar a respeito do significado, né? Paradoxo é uma palavra que vem do grego paradoxo e o seu significado é estranho, bizarro, tá? Mas o que é mesmo paradoxo? Paradoxo é ideia, paradoxo é conceito, proposição, afirmação aparentemente contraditório, né? E outra ou ao senso contraditória a outra, ou ao senso comum, né? Comportamento que contradiz os princípios que deveriam reger a contradição. Então, esse é o conceito básico, né, de paradoxo. O exemplo para a gente entender melhor sobre paradoxo é esse. Minha irmã vive no mundo da lua, passa os dias sonhando acordada. Então, como é que você vai ficar no mundo da lua e passar os dias acordado, né? O outro exemplo é Já estou cheio de me sentir vazio, de Renato Russo. Como é que você vai estar cheio de se sentir vazio, né? O outro exemplo é O amor é ferida que dói e não se sente, Luiz Vaz de Camões. Então, pessoal, esse é o paradoxo. E a outra figura de linguagem que eu irei falar para vocês é sobre antítese. O que é antítese? Antítese é uma figura de linguagem caracterizada pela aproximação de conceito contraditório ou de ideia oposta, né? Como nós podemos observar aqui, que é uma caracterização de conceitos contrários ou de ideias opostas, né? E o conceito de antítese é o seguinte: antítese é uma das figuras de linguagem mais utilizadas na língua oral. Como vocês puderam observar, ela é mais utilizada na língua oral e na língua escrita, que aumenta a expressividade na mensagem, reforçando, né? O exemplo para a gente entender melhor é o seguinte: o ódio e o amor andam de mãos dadas. Nesse caso, o termo ódio está posicionado ao lado do seu termo contrário, amor. Como é que pode o ódio andar junto com o amor? É por isso que a antítese ela vai explicar para nós como é que é isso, né? Como é que tudo isso funciona. O outro exemplo é uma noite longa para uma vida curta. Então, pessoal, nós iremos ver aqui mais detalhes nesse próximo slide, né? Fazendo uma comparação, antítese e paradoxo. Nós vamos entender melhor. Tanto na antítese como no paradoxo ocorre presença de termos contraditórios. Apesar disso, a antítese se diferencia do paradoxo. Por que ela se diferencia do paradoxo, a antítese? Porque na antítese os termos contraditórios eles se referem a ideias distintas. Por isso que eles se diferenciam.
E no paradoxo, os termos contraditórios eles se referem à mesma ideia. Dois exemplos aqui para a gente compreender melhor sobre antítese e paradoxo. Na antítese, o exemplo de antítese diz assim: dormir e acordar está difícil. No paradoxo, o exemplo de paradoxo diz: estou dormindo acordado. Né? Como é que pode você estar dormindo e ao mesmo tempo acordado? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima!